Oi, gente, essa é a terceira parte da nossa aula e pensando lá cá com os meus botões, eu pensei que antes da gente entrar no grego mesmo, né, poder utilizar as ferramentas que eu apresentei mais cedo, seria interessante eu recapitular com vocês algumas noções do português que a gente estudou na escola, talvez alguns de vocês estejam estudando, certo? Por quê? Porque no momento que você for utilizar um léxico, vai ser importante ter algum conhecimento de duas coisas que eu queria mostrar hoje, que é as classes morfológicas ou classes gramaticais e uma introdução bem rápida de sintaxe. Você vai pegar o léxico e ele vai dizer que isso aqui é uma conjunção. O que é uma conjunção? Você vai pegar o léxico e ele vai indicar que isso aqui é um substantivo. O que é um substantivo? Você vai indicar qual a diferença entre um advérbio e um adjetivo. Informações bem simples para recapitular, para refrescar sua mente ou para informar você. Seria até interessante você pegar uma gramática antiga que você tem, uma gramática de um amigo, uma gramática usada e dar uma olhada nessas duas áreas, nesses dois assuntos que nós vamos ver agora nessa terceira e última parte da aula. Ok? As classes morfológicas. Todas as palavras, são 10 as classes morfológicas, não é? E todas as palavras que nós usamos, elas são classificadas em uma dessas 10 classes, tá bom? Nós temos as duas principais classes morfológicas, aqui no seu lado esquerdo, nós temos substantivos, ok? E aqui do seu lado direito, nós temos os verbos. Essas são as duas principais classes morfológicas, substantivos e verbos. As outras 4 que vêm do lado esquerdo e 4 que vêm aqui do lado direito, elas estão relacionadas ou ao substantivo ou até de certa forma ao verbo. Substantivo é, em outras palavras, nome. É aquilo que você usa para denominar algo. Tudo que nós vemos, sentimos e imaginamos, nós damos um nome. Isso é porque aquilo tem uma substância, certo? Tem uma substância. E tudo aquilo que move, quer seja um movimento físico ou um movimento intelectual, né, que tem uma certa ação, nós chamamos de verbo. Okay? Então, do lado esquerdo, quais são as palavras que trabalham com o substantivo? Você vai ter o adjetivo, a palavra que muda o substantivo. Você tem o artigo, é a palavra que define ou não o substantivo, certo? Vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Nós temos os pronomes, é aquilo que fica no lugar do substantivo. A palavra pro, o prefixo pro, em latim, significa no lugar de, ok? E fica no lugar do nome. Então, em vez de dizer Severino, ele. Em vez de dizer computador, isso. São pronomes no lugar do nome. E numeral. Numeral é dois tipos de numeral, né? Por ordem ou por discriminação. Você vai ter tudo que for número, é quase que um substantivo, né? Mas, como número é algo abstrato, é meio estranho. Do lado de cá, você tem verbos. E eu coloquei esse colchete para dizer que as 4 próximas classes gramaticais, elas são invariáveis. Invariáveis. Substantivo você tem masculino, feminino, neutro no grego. Você tem singular, plural. A mesma coisa com adjetivos, artigos, pronomes e numerais. Eles variam, ok? E muitas vezes variam em relação ao substantivo que está acompanhando. Já no caso do verbo, o verbo ele conjuga, o verbo conjuga, mas os termos que acompanham os verbos, eles não mudam, ao contrário desses outros. Por isso que esses aqui eles são invariáveis, eles não se alteram, ok? Deixe-me dizer, em português e em grego, os verbos se conjugam. Em grego, existe uma coisa que você vai ouvir talvez pela primeira vez,
Mas em grego, os substantivos se declinam. Isso não vou explicar porque você vai ver se um dia você desejar estudar a gramática grega. Mas em português, substantivos não declinam mais. Eles apenas vão ser masculino, feminino, singular, plural, aumentativo, diminutivo, carro, carrão, cruz, cruzeiro, certo? Mas os substantivos, eles permanecem do jeito que estão. Em grego, além disto, além de ser masculino, feminino, singular e plural, não é? Eles também vão declinar. É outra coisa para uma aula diferente. Okay? Então, você tem os verbos, assim como o que altera o adjetivo, o que altera o substantivo é o adjetivo, o que altera o verbo é o advérbio. Esse prefixo latino ad quer dizer ao lado. É aquilo que vem ao lado do verbo. Você tem as preposições que ligam o verbo, ou pode ser o substantivo também, ao próximo objeto. Você tem amor de pai, ok? Então, uma preposição. Você tem conjunções, é o que liga duas orações. E por último, você tem aquelas palavras que parecem verbo, mas elas não dizem muito, tipo eita, vixe, vai com Deus. Né? São expressões que nós usamos, que não é um substantivo, não é um verbo também, está mais para o lado de verbo, mas não é, e ela descreve uma reação que você sente. Então vamos ver alguns exemplos aqui dessas 10 classes gramaticais, ok? Acompanhe comigo. Um lindo balão azul sobrevoou a região. A palavra em vermelho é a palavra em destaque para substantivo. Substantivo é aquilo que dá nome a seres, coisas, lugares, conceitos, etc. Então aqui nessa frase, balão é um objeto, é um substantivo. Região é um conceito, é alguma coisa um pouco mais... chega perto de abstrato. Aquela região não é bem abstrato, mas é um substantivo, certo? Agora observe essa frase, desta vez. O balão da frase anterior, ele não somente é um balão, mas ele tem características, que são os seus adjetivos. Adjetivo é aquilo que dá uma característica ao substantivo. Não é qualquer balão. É um balão que é lindo e azul. Percebe? Então essas duas palavras próximas ao substantivo são adjetivos. Elas estão adjetivando, caracterizando o balão que está sobrevoando a região, que é lindo e azul. A terceira classe é o artigo, que vem antes, não é? Em português, vem antes do adjetivo ou do substantivo. Não é? Perceba que o artigo aqui ele vem antes do adjetivo. O adjetivo está entre o artigo e o substantivo. E o que é o artigo? Ele antecede o substantivo para indeterminá-lo ou determiná-lo. Então é um balão. Ele não diz qual, mas é um balão aí que está sobrevoando. Mas aqui esse artigo é indefinido. Não sabemos qual balão, apenas que ele é lindo e azul. Mas aqui nós sabemos que é a região. Talvez o contexto, não é, iria nos dizer que região é esta. Mas de todas as regiões que existem no mundo é a região. Então este artigo ele é determinador. Ele define uma determinada região dentre todas que existem. Então você tem dois tipos de artigos aí numa mesma frase. Então percebeu que essa mesma frase, ela tem substantivos, adjetivos, artigos e tem aqui, não é? Ela tem um verbo, sobrevoou. Mas verbo a gente vai ver no número 6, ok? Mas o verbo está aqui no meio, tá bom? Numeral. Comprei 3 peixes por R$20. Numeral é isso, números escritos, não é? Indicar quantidade, aquilo que você usa para indicar quantidade ou ordem. Pode ser ordem. O primeiro aluno
da sala, o último aluno da sala, o segundo aluno da sala, o terceiro aluno da sala, ok? Então, numerais, bem fácil de classificar. Você vai ter pronomes. Eu expliquei aquilo que fica no lugar do nome. Substitui ou acompanha o substantivo. Perdão, aqui tiro R. Ou seja, substitui ou acompanha o nome. Então, Célia, eu te ajudarei. Esse ti, quem é? É a própria Célia. Fica mais fácil dizer Célia, eu te ajudarei, do que dizer Célia, eu ajudarei Célia. Não faz nem sentido. Então você substitui o nome dela pelo pronome. Certo? Olha esse outro exemplo. Sabes minha opinião sobre teus planos. Esse pronome possessivo está falando opinião, né? Veja que o pronome vem perto de um substantivo. Ele está falando não de qualquer opinião, mas da minha. E não de qualquer plano, mas dos teus. É um pronome, está próximo do nome e está formando aí, ele trabalha como se fosse quase que um artigo, não é? Mas ele está relacionado à opinião e a planos. Chegamos ao verbo agora. Amanhã, verbo é aquilo que é usado para indicar um acontecimento, ação, não é? E situá-lo no tempo. Então, o verbo tem a ver com tempo. Inclusive, grego e outras línguas têm construções de tempos diferentes. Se um dia você se aventurar no grego, você vai descobrir uma forma de tempo, uma forma temporal, chamada aoristo. Que, como se traduz o aoristo? Pode se traduzir de duas formas diferentes, certo? Então, porque não tem um equivalente em português. Pois bem, veja a primeira frase. Amanhã terminaremos o trabalho. Hoje choveu muito. Eu não entendo esta ideia. Note que aqui terminar é uma ação concreta. Está falando de trabalho. Então o verbo está indicando uma ação concreta. Hoje choveu muito, no passado, está falando de uma ação natural. Enquanto que amanhã terminaremos, esse iremos é nós terminaremos, quem é o sujeito do verbo chover? Não é interessante que os fenômenos naturais, em português, o verbo não tem sujeito. Pare para pensar comigo. Para o cristão, os fenômenos naturais têm sujeito. Tem um causador da ação. Tem um agente ativo aí, que é Deus, não é? E suas forças espirituais. Mas em português não tem. Hoje choveu. Quem choveu? Choveu, não é? Ok. E o terceiro exemplo, eu não entendo esta ideia. É um verbo, não está falando de fenômeno natural, nem uma ação concreta, está falando de um processo mental. Eu não entendo esta ideia. Certo? Alguma coisa que acontece aqui, mas que não é concreto, é abstrato. Então os verbos, eles trabalham coisas concretas e abstratas. Nossa próxima classe gramatical são os advérbios. Veja essa frase, ela tem 3 advérbios. O verbo está bem no meio. Agora vivo tranquilamente aqui. Okay? O verbo viver aí tem a ver com morar, ou talvez tenha a ver com o seu dia a dia, ou a ver com o funcionamento biológico. Um verbo, nuances diferentes, significados diferentes. Mas o advérbio serve para indicar circunstâncias do verbo. Circunstâncias que pode ser tempo, lugar e outras coisas. Intensidade, por exemplo. Circunstâncias do fato verbal. O verbo viver aqui, eu vivo, certo? Falando de mim, tem 3 advérbios que vão dizer a circunstância desse verbo. Eu vivo quando? Agora. Olha o tempo, o advérbio temporal. Eu vivo de que modo? Tranquilamente. E eu vivo onde? Aqui. Então, os 3 advérbios ajudaram você a saber o que esse verbo está querendo dizer. Tempo, modo e lugar. E existem outros tipos de advérbios que você pode dar uma procuradazinha aí na sua gramática.
da língua portuguesa. Preposição, são simples, são palavrinhas pequenas, importantes, difíceis de entender no grego, certo? E são palavras que indicam ou alguma coisa parada ou em movimento. Mas elas são geralmente geográficas, tem a ver com local, com geografia. Na gramática, vai dizer que preposição é ligar duas palavras. Eu confio em você. Fique perto de mim. Se é confiar, né, o verbo aqui, confia quem confia em alguém. Eu me apoio em alguém, em algo. Então a confiança ela requer uma preposição, uma certa ideia de apoio. O verbo ficar perto. Quem fica perto de alguém. Então, de novo a noção de geografia, perto de mim, perto de você. Essa palavrinha aqui, que junta, que liga o verbo ao seu complemento, é chamado de preposição. O adjetivo aqui ao seu complemento é uma preposição, é o que fica no meio. Note que perto de alguma coisa, de mim. Então ela faz essa ponte. Nem todos os verbos, você lembra disso em gramática, nem todos os verbos exigem preposição, certo? Mas muitos exigem. E elas indicam geografia, confiar em mim, se apoiar em mim, estar perto de mim. Okay? Então, são palavrinhas pequenas de grande valor. A nona classe de palavras são as conjunções. As conjunções, elas, assim como a preposição, ela liga, a conjunção ela também liga, só que ela liga oração. Daqui a pouco eu vou dar uma lembrada para você o que é oração. Mas já começo explicando que oração é uma frase que tem um verbo. Ventou muito, verbo ventar. Mas não choveu, verbo chover. Primeira oração, segunda oração. Eu podia falar ventou muito, ponto, não choveu, ponto. Mas no momento que eu quero ligar as duas, esta ponte é feita através de uma conjunção. Mas, conjunção adversativa. Ou seja, apesar de ter ventado muito, eu esperava que iria chover. Mas ventou tanto que não choveu. Entende? Então, a conjunção ela vai fazer essa ligação e ela vai dar uma nuance diferente às duas orações, na relação entre elas. Então, na análise sintática, preposições, também palavras pequenininhas, têm grande importância. Conjunções como portanto, mais, e, Jesus e Pedro, palavras pequenininhas, não é? Então, apesar de sermos pecadores, Deus nos amou, mas Ele nos amou, mais ali no meio muda todo o significado da palavra. Então, o estudioso da língua, que transmite ideias, língua que comunica ideias, ele tem que estar de olho nessas palavrinhas pequenas. Teologia, tem um dicionário em casa que diz que teologia é feito com pequenos blocos de palavras. Então, se você não gosta de palavras, você vai ter dificuldade com teologia. Não é? Teologia, por outro lado, ela desperta o interesse da gente por palavras. E, finalmente, as interjeições. Exprimir emoções e sentimentos súbitos. Não é? É uma palavra que não é verbo, não é um substantivo, está falando de emoção. Puxa! Exclamação. Você vai falar de novo? Vai faltar de novo? Ela está lá sozinha. Não tem sujeito, não tem complemento. Não é? Puxa! Você vai faltar de novo? Nós no Nordeste temos muitas interjeições. Oxente, vou-te, vige, nossa, não é? Todas essas expressões típicas da língua aparecem em todos os idiomas e também nas regiões, não é? Gostaria de falar também de sintaxe. Antes de falar de sintaxe, gostaria de explicar 3 coisas. E a diferença entre frase, oração, não é? E orações compostas. Feliz aniversário! Hoje, na folhinha, é dia especial. O verbo aqui, ser,
é dia especial. Se não é um verbo, deveria ser feriado nacional. Outro verbo, 2 verbos. No primeiro exemplo, nós temos uma frase. Ela transmite uma ideia, mas não tem um verbo. E são chamados de frases. Na segunda, já temos uma oração. É mais que uma frase, porque além de transmitir uma ideia, também tem um verbo. Então a diferença entre frase e oração, feliz aniversário. Que vida difícil. É uma frase, mas não tem verbo. A oração, ela tem um verbo aqui no meio, certo? Ela vem um verbo. E aqui você vai ter um período. Esse é um período também, mas é um período simples, porque só tem um verbo. Então é uma oração. Período simples, oração. Aqui você tem 2 orações, é um período, mas é um período composto, tem mais de uma oração. Então, quando você está analisando um texto, é importante esclarecer, temos uma frase, uma oração, um período. Já estamos entrando numa área da gramática chamada sintaxe, a relação entre as palavras. A morfologia não, ela só analisa a palavra isolada. Substantivo ou verbo. Pronome, que tipo de pronome? Mas a palavra isolada. Na sintaxe, já estamos entrando aí numa área mais complicada do português, mas muito importante, porque é através da sintaxe que a gente interpreta as ideias, uma análise sintática. Então, numa análise sintática, você precisa saber o que é uma frase, uma oração e um período. E para terminarmos por hoje, veja aqui essa palavra, essa frase. Ventos fortes causam estragos no sul do país. Ventos fortes causam estrago no sul do país. O verbo causar, está bem aqui. Então isolei o verbo. Em toda frase, muitas frases, a grande maioria das frases, elas vão ter sujeito, o verbo e a segunda parte depois do verbo. Então, do ponto de vista cristão, ventos não acontecem do nada, tá? Mas aqui os ventos eles causaram, então eles se tornam, sabe o que da frase? Sujeito. Esta parte aqui, que é responsável pelo efeito, o acontecimento de uma determinada ação, de um determinado momento, é chamado de sujeito. Então, entrando aí da gramática para a filosofia, tudo tem um sujeito, não é? Tudo tem um sujeito, tudo tem um causador, nada vem do nada. Os ventos fortes causaram. Eu como muito, o sujeito da frase, eu. Eu sou o responsável de comer muito, não é? Eu durmo bem, o sujeito aí sou eu. Então toda frase tem um sujeito. Essa primeira parte aqui é o sujeito, substantivo e o seu adjetivo. A segunda parte, o que resta do verbo para cá, é chamado de predicado. É aquilo que vai trazer alguma informação a respeito do sujeito. Essa informação é que os ventos fortes trouxeram alívio a um dia caloroso. Trouxe uma informação sobre os ventos fortes. Aqui, os ventos fortes causaram estragos no sul do Brasil, no sul do país. Então esse é o sujeito. Quando você vai estudando gramática, aí ele vai fragmentando isso, dizendo aqui é o núcleo do predicado, o verbo. Aqui é o complemento do verbo, não é? O adjunto adverbial. Aí você vai dividindo para analisar a frase. Antigamente, minha professora de latim dizia que a análise sintática era chamada de análise lógica. Observe bem, análise lógica, porque quando você analisava a frase e quebrava ela, você ia atrás da lógica. E a relação entre as frases mostrava se tinham lógica ou não. Ok? No próximo ano, será enviado para Marte um robô de exploração. Será enviado, está aqui, o predicado, certo? Outro robô de exploração, certo? É o sujeito. Então, essa frase, ela tem...
essa frase, ela tem um sujeito, só que está invertido. O sujeito ele vem no final, o predicato vem depois, o adjunto adverbial vem no começo. Percebe que às vezes a sintaxe pode mudar de ordem? Então seus olhos têm que começar a ficar treinados. Onde está o sujeito dessa frase? Qual o verbo principal? Onde está o restante do predicado? E os outros elementos da frase. Então dá uma folheadazinha na tua gramática, pega essas informações, tá certo? E isso ajuda você a poder usar as ferramentas. Na próxima aula, a gente vai entrar no grego por si, e não esqueça da tarefa desta aula, que é ler aquele artigo de Luiz Saião, que é o artigo que Flávio já recebeu. Deus abençoe você ricamente em seus estudos.